Olá, estamos abrindo mais um ponto de vista, começando aqui mais uma edição nesta terça-feira, né? Programa sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, horário da 1h30 da tarde, uma tradição na discussão política e uma tradição no debate sempre aprofundado, né? Dos assuntos, dos temas importantes que temos aqui na cidade, a pauta da cidade e da região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, a economia, o desenvolvimento social aqui da nossa Baixada Santista. Temas importantes no nosso dia a dia, claro, segurança pública, enfim, os assuntos do momento e os temas de interesse nacional e internacional também, lembrando que o presidente da República discursou por volta de 10h30, 20 para as 11, na abertura da mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas, né? E o discurso do Bolsonaro foi pé no peito, né? Não podia se esperar uma coisa muito diferente, não é? É o estilo dele mesmo, estilo um tanto quanto agressivo, não é um presidente que busque agregar, não é? Que busque pacificação, enfim, né? Ele tem essa postura mesmo e ainda acompanhado, né, por Ernesto Araújo, que é o nosso chanceler no momento, e pelo filho deputado que pretende ser o embaixador do Brasil em Washington, Eduardo Bolsonaro. Foram eles, mais alguns assessores, evidentemente, que prepararam, né, o discurso do presidente da República, que depois acabou incluindo lá alguns pitacos a mais, alguns temas a mais. Então ele sentou a porrada para todo lado, dizendo que a Amazônia é nossa, ninguém tasca, que acabou, é uma falácia dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade, quem cuida da Amazônia é o Brasil, assunto encerrado. Acho que ele tem uma certa razão, mas não precisa, e muita razão, aliás, quando diz isso, mas não precisa exagerar no tom, exagerar na dose, né? Porque, afinal de contas, o meio ambiente é uma preocupação mundial, não é de hoje, né? Há bastante tempo que só se fala nesse tema. E outros assuntos importantes, né? Como o Brasil, por um triz, não se tornou socialista, é um exagero daqueles, né? Inacreditável, chamar o governo do Lula, por exemplo, de governo socialista. Meu Deus do céu, um governo socialista ou comunista que tinha como presidente do Banco Central Henrique Meirelles, uma verdadeira piada, né? O governo da Dilma, as intenções da Dilma, enfim, a Dilma é mais esquerdopata, não tem dúvida nenhuma com relação a isso, né? Aí deu com os burros na água, nunca vai prosperar um governo socialista no Brasil. Acho que as pessoas não cansam de usar isso com um tom político, né, para fazer ali uma separação e procurar tirar proveito desse tipo de coisa, né? Enfim, outras cacetadas aí que o Bolsonaro andou distribuindo no discurso de abertura das Nações, de mais uma Assembleia Geral da ONU, né? Depois foi seguido pela presença do outro maluco, né? Maluco beleza também, presidente americano Donald Trump. Lembrando que a nossa reprise é diária aqui na Santa Cecília TV, o Ponto de Vista vai ao ar também às 8 da noite para você conferir o que a gente debateu aqui no programa ao vivo. Ladies first, sempre aqui no programa, Patrícia Gorich, advogada, não é? Sempre muito atenta à questão da família, dos refugiados, está mais uma vez conosco, participando e colaborando, hoje colaborando mesmo, aqui com o Ponto de Vista. Tudo bem, Patrícia? Olá, boa tarde a todos, a todas, e mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigado a nós pela participação. Aqui ao meu lado o Fábio Tatsubo, Fábio que é chefe do Departamento de Transparência da Ouvidoria Pública aqui de Santos, trabalha diretamente com o sempre ligado e conectado ouvidor público Rivaldo Santos, né? Tudo bem, Fábio? Prazer tê-lo a bordo. Obrigado aí pela oportunidade, falar um pouquinho aí da ouvidoria e das ações que a gente faz lá na prefeitura. E na ponta o nosso Uriel Vilas Boas, o Mr. Cidadania, sempre atento e antenado com as coisas importantes da cidade e do país também, né, Uriel? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Marco, Patrícia, Poturão, nós estamos aí, e o Fábio também, da maior importância a gente trocar ideias a respeito da questão da ouvidoria, das questões que envolvem a nossa comunidade. Tenho um grande prazer em participar do programa mais uma vez. E o Marco Santana, atento às redes sociais, às transmissões nossas do Ponto de Vista, sua participação que é sempre muito importante conosco aqui. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Muito bom rever o meu amigo Fábio Tatsubo, um grande especialista em, para quem não conhece, design gráfico, história em quadrinhos, e agora está um desafio muito grande trabalhando com o Rivaldo Santos, que é o nosso grande
o Rivaldo 247, que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, um profissional muito competente, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que está comandando a ouvidoria, e o Fábio Tatsubo também está fazendo um trabalho muito importante. Eu quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, a nossa pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Pedro Butrão, então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal do YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite, lembrando que o programa termina às 2h30 da tarde, né? Programa ao vivo, reprise só começa às 8h, tem um espaço de tempo aí grande para um monte de coisas poderem acontecer ou deixar de acontecer no nosso confuso país, na nossa confusa república, né? O presidente está na ONU, né? Fez o discurso hoje, é capaz de voltar hoje à noite, não sei exatamente qual é a agenda dele. Ontem não foi recebido pelo presidente Trump, não conversou com o Trump, como ele tinha esperança de conversar, enfim, né? Trump só disse que ele é um bom homem e tal, mas nada além disso aí. Agora, o Bolsonaro abriu mais uma Assembleia Geral da ONU, né, Patrícia Gores? E diz aqui o UOL, e foi mais ou menos isso, né? Um tom agressivo. Como eu disse na abertura, ele atacou a França, a Venezuela e Cuba. A França, ele não citou formalmente, nominalmente, nem o presidente Macron, né? Mas relembrou os fatos, né, de que no G7 teve um membro do G7 que queria uma intervenção, enfim, e que isso era um absurdo. Aí elogiou Donald Trump, que tomou uma posição contrária, mas esqueceu de elogiar Angela Merkel, porque também se posicionou contra aquela posição do Macron, né? Bateu firme no socialismo, como eu disse, na Venezuela, em Cuba, criticou o ambientalismo também, né, dizendo que tem gente que se aproveita dessa situação. É verdade, né? Realmente tem gente mesmo que se aproveita. Tem ONGs sérias, né, e ONGs pilantras, picaretas, né? Tem gente que leva dinheiro a troco de assinar papel para um lado ou para o outro, na questão ambiental, tem de tudo, na verdade, né? Só não pode existir o radicalismo, o fanatismo, né? E eu penso que o Bolsonaro perde um pouco o espaço, né? Porque ele exagera muito no tom, né? Mais ou menos por aí. Não sei quem acompanhou aqui o discurso do presidente. Não, mas eu li. Leu, né? Então vale, né? Vale. Bom, é sempre bom relembrar por que o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, né? Por que historicamente o Brasil abre a Assembleia. Ele abre a Assembleia porque pós-Segunda Guerra Mundial os países se reuniram então para formar a ONU e antes mesmo de começar a reunião inaugural, o então diplomata brasileiro Oswaldo Aranha pediu a palavra e fez um discurso. E ali, então, em homenagem à memória de Oswaldo Aranha, em homenagem a esse protagonismo que o Brasil teve quando da primeira Assembleia da ONU, que o Brasil abre todos os anos a Assembleia Geral da ONU, que é a reunião mais importante, né, da ONU. Então, a gente já teve discursos brilhantes, né, na nossa história, mas a gente já teve também nos últimos... eu não posso dizer o mesmo, né? O discurso da Dilma foi muito fraco e o de hoje também, pelo que eu li aqui na íntegra, foi bastante agressivo. Já o Instituto Lupa ali já mostrou também que houve alguns erros de cálculo de dados, o que é bastante grave, principalmente com relação... Eu acho que o tom dele é ainda o tom das eleições, né? Então ele busca aquela questão, né, de sair do palanque, né? Ele hoje é o presidente da República, durma-se com esse, né? É o que temos para o jantar. Mas eu acho que ele peca quando ele erra em dados, quando ele volta a falar, por exemplo, do Foro de São Paulo. Isso já passou, né? Ele volta a falar, por exemplo, dos mais médicos e erra quando diz que os médicos cubanos não tinham qualificação, o que é uma mentira, porque tem uma lei federal que, inclusive, para entrar no programa, eles tinham que mostrar e comprovar o diploma, não precisava passar pelo Revalida, mas tinha essa necessidade do diploma. Também acho que é uma falácia a Amazônia, pulmão do mundo, mas a gente sabe também
que a questão de direito ambiental é um direito humano. E quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas, e de uma forma geral, né, as pessoas só acham que direito humano é só o direito dos mano, né? E não é isso, né? Faz parte do rol de direitos humanos o direito a ter um meio ambiente sustentável. Então, o Brasil, ao não cuidar adequadamente do direito ambiental, né, da nossa Amazônia, ele acaba, sim, ferindo direitos humanos do planeta inteiro, né? Ah, mas os outros países não fizeram. Sim, a Alemanha devastou, a Europa, numa forma geral, devastou, mas isso não justifica o Brasil agora abrir a porteira e fazer a festa do caqui, né? E vamos, então, queimar a Amazônia, que não é o caso também. Então, a soberania do Estado ela é mitigada com relação a essa questão de direitos humanos, que é direito ambiental. Então, quando ele fala, não, o Brasil é nosso, a Amazônia é nossa, vírgula, não é bem assim, hoje, para o direito internacional, né? Mas eu acho que não soma, né? Eu fico imaginando Oswaldo Aranha, de onde ele estiver, né? Olhando o discurso de hoje, até o da Dilma, que foi medíocre, mas, enfim, ele fala, nossa... Foi para isso, né, que foi formada a ONU. Então, para que eu me meti nessa? Por que eu me meti de abrir, né, e fazerem sempre essa deferência a mim? Então, não precisava disso. Acho que o Brasil só perde, né, ganha antipatia. Algo que, por exemplo, o Lula já fazia de uma forma completamente diferente, né, ganhando a simpatia do mundo inteiro. Mas é o que temos, né? É o que temos. Fica aqui também bastante ponderado. Lula na simpatia e a FHC no respeito, né? Sim, então, infelizmente, são dados errados. Mais uma vez, né, falando de como se ele estivesse no palanque agora para o mundo, e o Brasil só perde com isso. Pois é, meu caro Fábio Tatsubo, né? E além disso que a Patrícia citou aqui, né, a questão dos mais médicos, que foi colocada de maneira equivocada, nem precisaria ter sido colocada, nem precisaria ter tido ataques a Cuba, nem ataques à Venezuela, apenas uma formalização da questão da Amazônia, me parece que era absolutamente suficiente, né? E focar também na questão social, na questão da economia, né? Porque o mundo inteiro sabe que a menina Ágata foi assassinada. Marielle Franco. O caso Marielle Franco não está solucionado, não está resolvido, enfim, ao invés do presidente da República focar em temas assim centrais, mais importantes, e ainda, na minha visão, é uma bobagem inominável, né? Como o Brasil está se recuperando economicamente, né? Ou seja, também você não acompanhou, me parece, ao vivo, mas também tem detalhes aí do que foi dito pelo presidente, né? Sim, tem bastante coisa para se trabalhar no país, e aí a gente entrar em conflitos, acho que não é o melhor caminho, né, para as coisas começarem a se movimentar. O que a gente percebe hoje é que estamos paralisados, né, em cima de factoides o tempo inteiro, nas redes sociais, essas discussões. E acho que a gente precisa agora focar, né, nas prioridades fundamentais, que é o desenvolvimento do país, ampliar a questão do trabalho. Está todo mundo ansioso para essas mudanças que ainda não aconteceram. Uriel, pois não? É uma situação interessante. A presunção que se faz que na ONU estão estadistas, representantes dos países todos do mundo, e ela começou exatamente no momento em que havia guerra, fratricídio, e o Oswaldo Aranha teve um prestígio nesse aspecto quando fez o seu discurso e tornou-se tradicional o Brasil abrir as Assembleias da ONU. E eu fico preocupado porque o discurso que eu assisti, o estilo dele falar, é incrível. Ele tem 28 anos de mandato de parlamento. Consequentemente, deveria saber falar em público, naturalmente. Naturalmente, não o fez. E mais ainda, ele chegou a dizer, por exemplo, que a violência no Brasil, o governo está fazendo um trabalho para acabar com a violência, está acabando. Gente, Marielle e Ágata, num momento, ele tinha que ter a sensibilidade de fazer uma observação. Porque o Rio de Janeiro, de onde ele mora no Rio de Janeiro, e contra a violência não fez nada. E ele chegou a mencionar o Macron, sim, e a Angela Merkel, mas não falou no sentido de
elogiar, no sentido de cobrança. Isso nos preocupa, porque a Amazônia não é só brasileira, né? É uma região, e nesse caso era o momento dele dizer: estamos em busca de entendimento. É preciso o entendimento com os mais diferentes segmentos sociais, empresariado, o comércio, os países, tudo. Ele não teve essa coragem de fazer isso e parece que ele estava fazendo um discurso no estilo da campanha eleitoral dele, onde ele não tinha debate. Lamentável. É uma pena que o Brasil tenha perdido esse espaço que poderia ter ocupado com grandeza. Não o fez. E no momento em que o mundo, né, discute essa questão da cultura de paz, de mediação, a gente precisa de um estadista com essa, como diz a molecada, né, com essa pegada, né, e não esse tom agressivo que não leva a nada. Então, ficou praticamente um bate-bola entre ele e o Trump, né, que o Trump também parece que falou do Maduro, né, então também eles ficam, Maduro. Então eles ficam nesse bate-bola, né, um venerando e o outro pisando, que no caso quem venera é o Bolsonaro, e que não leva a nada, né? Essa agressividade não leva a nada. Eu só acrescentaria um detalhe interessante. Se ele tivesse feito um discurso imponente, né, mesmo que seja esse tema os temas que ele abordou, mas não, ele parecia que estava assim, lendo o texto, não tinha ênfase naquilo que ele falava. Lamentável. O Trump chamou o Nicolás Maduro, como eu disse há pouco, de fantoche de Cuba, no seu discurso na ONU. Diga, Santana. Ô Edgar, amigos da mesa, quem nos acompanha, na verdade, Jair Bolsonaro não surpreendeu, ele cumpriu as expectativas. Né? Ele foi Jair Bolsonaro. Ele foi Jair Bolsonaro. Mais uma vez, foi aquele tiozão que vai de bermuda no boteco da esquina, toma umas a mais e começa a falar um monte de impropério. Né? Mais uma vez, ele demonstrou mais uma vez que ele não tem a capacidade nem ao menos de ler um texto ali. Você viu que ele tropeçava nas palavras, não pronunciava a entonação adequada, a ordem das orações, das frases. Assim como a Dilma. Né? Mas eu acho que um caso mais grave ainda é dele, viu? Nossa, não. Pior que a Dilma, eu acho que não. Olha, ele conseguiu. A Dilma é o superar. Ele conseguiu superar a Dilma Rousseff. Em quê? Na organização de ideias, na entonação, na leitura de ideias. Eu discordo. A Dilma é o concurso. Por enquanto. Bom, mas o governo dele é fraco. Esse daí não é o debate que conta, Patrícia. Não, lógico que não. Mas eu acho que o mais importante que se depende desse discurso dele é que ele continua em campanha eleitoral e o mais grave é o seguinte, ele ainda quer continuar cultuando aquela parcela muito específica da sociedade brasileira que espera isso dele, né? Essa posição reacionária de extrema-direita, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, falta com a verdade. Mais uma vez ali, ele recheou o seu discurso ali com grandes mentiras e factoides, continuou nutrindo fantasmas, né? A ameaça do socialismo, né? Demonizou o cacique Raoni, que já, né? Entre outras coisas, né? E como é que chama a Índia brasileira que estava lá representando o nosso... Nossa, Raoni é da década de 80, pois é, então, né? Essa discussão em torno dos índios é complexa, hein? Mas mas ainda tem assim, índios Edgar, e índios, né? Ele recorre a umas estratégias muito, assim, deploráveis, né? Ele inventa fantasmas que não existem para tentar dar uma coerência ao discurso dele, né? Quando, na verdade, um presidente da República que representa uma nação da grandeza do Brasil, se espera muito mais, se espera conciliação, se espera demonstração de ações práticas, né? Porque não estamos falando apenas de preservação do meio ambiente pura e simplesmente, mas também de relações comerciais do Brasil com o resto do mundo, né? Então, quando o empresariado brasileiro sério ouve um discurso desse aí, ele fala assim, opa, vai mexer com a parte mais sensível do meu corpo, que é o bolso. O Brasil vai ter prejuízos muito sérios com essa postura do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro. Então, as consequências desse discurso do Jair Bolsonaro vão ser muito negativas, mas a gente não sabe ainda qual vai ser a proporção do prejuízo que o Bolsonaro vai trazer para o Brasil. Porque a imagem que passa para o resto do mundo é que o chefe supremo da nação, sendo dessa maneira,
Parece que o Brasil inteiro é dessa maneira. Então, o Brasil acaba sendo uma figura, o presidente do Brasil vira uma figura folclórica, como Idi Amin Dada, Muammar Gaddafi, o próprio Hugo Chávez. Quer dizer, o Brasil, a seriedade do Brasil, que ele necessita muito, cai por terra. E eles não tiveram nem a sensibilidade de avaliar a repercussão, né, da morte da menina Ágata na sexta-feira, né? Sexta-feira passada, lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Mas isso já correu o mundo, né? Aí soma-se com o caso Marielle, soma-se com outra morte de 5 ou 6 crianças, soma-se com os discursos estapafúrdios, né, e medíocres do governador do Rio de Janeiro, né, tragicamente eleito pela população do Rio de Janeiro, o Witzel, né? O Witzel não sabe nem o que está fazendo ali, está dizendo uma amontoada de bobagens, de que a polícia tem que continuar assim, porque a culpa é dos traficantes e tal. Pô, o tráfico é uma coisa muito mais complexa do que propriamente aquilo que a gente vê ali no Morro, ou no Alemão, ou seja lá que comunidade for do Rio de Janeiro, Rocinha ou qualquer outra, enfim. Ou seja, nós estamos num momento assim de complexidade brutal no Brasil, e quando se diz que uma solução para problemas complexos é fácil, o melhor que se tem a fazer é descartar essa figura, né? No Brasil, lamentavelmente, na eleição do ano passado, acreditou-se nessa gente. De forma sucinta, Bolsonaro só sabe falar, só quer falar, não quer escutar, não quer ouvir, não quer dialogar. E Nem falar ele sabe, né, Uriel? Hein? Nem Nem falar falar ele ele sabe. sabe. Não consegue organizar um discurso coerente, né? Mas a gente está com essa Eu acho que o falta... discurso é coerente, Com estilo. o estilo dele. Estilo. Não, O estilo dele não surpreendeu, mas né? eu digo assim, ele não encontra reflexo com a realidade. Ele fala uma coisa e aí os fatos mostram Os fatos outra, mostram né? que, Então, mostram esse que ele é o está problema. equivocado. Ele não consegue, como a Patrícia colocou bem, pisar fora do palanque, né? Parece que vai passar aí o governo todo, se é que ele vai chegar ao fim do governo dele, do mandato dele, né, no palanque, discursando e tal, gritando, né, provocando, batendo de frente, enfim, por aí. E o mais triste disso tudo, só para encerrar, é que a gente não tem líderes, né? Faltam líderes, efetivamente, no nosso país, à altura do nosso país, né? Porque a gente olha a Câmara dos Deputados, o Senado, a gente não acha um que fale, não, esse aqui vai fazer a diferença efetiva para o nosso país. É isso que mais preocupa, né? Um break, voltamos na sequência para falar bastante aqui da cidade também, tá certo? Já, já. Muito bem, voltando com a gente aqui o nosso Fábio Tatsubo, o Fábio que é o chefe do Departamento de Transparência da Ouvidoria Pública aqui de Santos, Uriel Vilas Boas, advogado, Patrícia também, não é? E o Santana sempre ligado aí nas principais informações que vão acontecendo. Só uma janelinha aqui, ontem tivemos a premiação da FIFA, e durante a premiação da FIFA, uma série de temas, uma série de assuntos interessantes foram debatidos, né? Parênteses à parte, né? O prêmio de melhor jogador do mundo finalmente foi devolvido a quem de fato pertence, tá certo? Chama-se Lionel Messi. Os últimos 12 prêmios de melhor do mundo pertencem a Lionel Messi, tá certo? Então fizeram uma média danada lá com o português, lá com o CR7, que é um grande jogador, mas que pratica chutebol. Se Cristiano Ronaldo joga chutebol. O Messi e o Neymar jogam futebol, tá certo? E o Messi é o melhor do mundo há 12 anos. Então, ontem, finalmente, devolveram o prêmio de melhor do mundo ao seu verdadeiro dono. Fechado o parênteses, uma série de discussões interessantes sobre acessibilidade, população LGBT, inclusive praticantes, né, do esporte, futebol e tal, e a questão do racismo, que está pesada, né, Patrícia, pelo mundo afora. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Tem muitos na jogadores. Europa é uma coisa impressionante. Muitos jogadores europeus 4 cantos da Europa, o pessoal sofre com racismo. Muito com isso. E eu recentemente fiz uma palestra sobre isso lá em São Paulo, com a Federação Paulista de Futebol, onde a gente falou sobre o racismo, a homofobia, a transfobia nos campos de futebol, porque existe um comportamento individual enquanto racismo, e existe o comportamento quando se está na torcida. As pessoas viram bicho, né? Colocam todo o seu ódio e se sentem amparadas porque os outros também estão xingando. É normal xingar a mãe do juiz no campo. Então, acha que ali é o campo de futebol, não tem lei, não tem nenhum tipo de
proteção a essas pessoas. E leva engano, né? Tem. Mas o que eu achei mais interessante aí, agora brincando um pouquinho, né? O prêmio da mãe, né? Que narrou... Leva o menino para os seus jogos de futebol. Isso, que é mãe ele de um... é cego, né? Exatamente. E ela... aquele vídeo emocionante da mãe narrando para o filho, né? Pelo menos um título mundial para o Palmeiras, né? Pelo menos uma homenagem. Não, tinha que dar aquela quebradinha, né? O Uriel já está pronto para responder. Eu assisti. Pronto para responder já. Agora o Palmeiras tem mundial. Eu assisti o jogo Agora que o Palmeiras tem, né? ganhou do Juventus da Itália, 1951, no Maracanã. Ah, não, vai dizer que ele é palmeirense também. Muito. Ah, muito. pronto. Mas- Olha, e eu falei Sabe, isso palmeirense sem também? pensar no Não, sou senhor, hein? santista. Mas eu diria para você, Bom gosto. Patrícia, você Temos falou em uma coisa. vantagem hoje na mesa. Você falou uma coisa importante. No caso, como você mencionou ainda há pouco, essa senhora que foi homenageada pelo caso Sim. do filho, ela não é nem mãe dele, é filha adotivo. Ou seja, é uma pessoa É mãe do coração, né? mãe do coração. Demonstra com isso que nós não estamos perdidos. Não estamos. Ah, Estamos não. perdidos. Nós temos que caminhar nesse sentido. A FIFA abriu também, porque permitiu a discussão de temas muito importantes. Eu gostaria até de acrescentar um detalhe interessante. Nos idos de 1500, daquela faixa de tempo, os negros eram presos lá na África e trazidos para o Brasil, para outros países, como escravos. Hoje a África cresceu, evoluiu um pouco. Não tanto ainda, mas evoluiu um pouco. Então eles saem com uma certa cultura. E aí começam a ocupar espaços e começam então a encontrar resistência. E aí vem o racismo efetivo. Pô, tem jogador de futebol que está no grande clube, tem destaque no grande clube e é agredido, né, moralmente. Lamentável. Nunca me esqueço fato de uma lamentável. cena do Daniel Alves, né? O Daniel Alves foi bater um escanteio, eu acho que foi pelo Barcelona ainda, né? Porque ele saiu do Sim, Barcelona para a foi pro Juventus, não Barcelona, foi? isso. Foi bater o escanteio e jogaram uma banana. Ah, sim. Lembram disso, não? Lembro. A banana caiu, ele pegou, abriu a banana, comeu, foi ótimo. jogou Foi fora e ótimo. bateu o escanteio. Quer dizer, o que ele dizia pro cara? Banana é para você, bobão. Eu tô aqui, sou craque, jogo futebol, tô Sou numa boa, milionário. milionário, jogando a minha Comeu bola. preconceito, Eu né? não estou ligando foi para você ótimo. se você é preconceituoso, se não é. Mas o destaque legal é que a FIFA fez uma bonita festa, como sempre, e deu aí, primeiro que deu, considerou todos esses aspectos que nós citamos aqui, que são importantes, né? O combate ao racismo e uma fala especial da jogadora norte-americana, eleita a melhor do mundo, vai me faltar o nome dela aqui agora, né? Me falhar o nome dela aqui agora, mas que é extremamente consciente, né? Ela é gay, né? Tem uma namorada, e a namorada não pôde estar. É a melhor jogadora do mundo, me parece mesmo, no momento, né? Joga com muita facilidade. Megan, tá certo. Megan venceu o prêmio, né? É uma jogadora diferenciada, joga muito bem, né? Não é como a Marta que dribla, que toca no meio da caneta, não é um Messi da vida, lógico, né? Mas mais um estilo Cristiano Ronaldo, vamos dizer assim, tá certo? Mas ela é uma artilheira, conduz a equipe e tal, uma craque de futebol, né? E muito ligada nesses temas de racismo e de preconceitos sociais e bateu de frente com o Donald Trump já em algumas oportunidades, né? O Trump odeia a Meghan, né? A craque da seleção feminina dos Estados Unidos, e a FIFA fez questão de dar aí o mesmo peso, né, ao futebol feminino que dá ao futebol masculino, né? Ela Ainda chegou, distante um pouco, né, um do outro, mas Bastante. ela chegou a fazer uma declaração durante a Copa de que não levaria a taça ao presidente. ao presidente Trump. É verdade. Ou seja, o que a gente fica preocupado aí, uma certa frustração. Messi é argentino, essa jogadora aí no lado feminino é norte-americana, a Mary, e o Brasil? o Brasil tem o Neymar. Ué, Só o Neymar. o Neymar é o segundo craque do mundo, A partir de quando? a partir de sempre. Não é, estou dizendo que o Brasil... Porque não ganhou a há bola, quantos que se anos machucou não duas vezes, ganha- quebrou o tornozelo duas vezes, quebrou o pé duas vezes. Há Deu quantos azar. anos não ganha esse título? É impressionante. Eu fico chateado e, como você falou, o Brasil nos deixa um tanto quanto frustrados, até na área esportiva. A gente não pode deixar de lado. O Messi é o maior jogador do mundo
nos últimos 12 anos. A única questão que eu deixo aqui com relação ao Messi é por que ele não tem esse rendimento na seleção. A seleção argentina Porque essa é a frustração dos argentinos quando eu converso com eles. A Argentina é uma falácia também, né? Então, mas mesmo assim, E a né, crise é uma econômica? frustração. E a crise econômica na Argentina? Melhor para nós, né? É Megan Rapinoe, é isso? Rapinoe. Megan Rapinoe, tá certo. Obrigado aqui ao nosso Rafael Costa Obola, o nosso vocalista do Zimbra, que estará logo, né? Estarão no Rock in Rio, né? Sexta-feira? Olha, Dia 6, dia 6 tocando lá no Rock in Rio, representando aqui a boa música da cidade de Santos. E a boa música de Santos é representada, né, Tatsubo? Você percebe bem isso, que a cidade vai bem, né, nesse aspecto todo. Continuamos produzindo arte e cultura, indiscutivelmente aqui em Santos, mesmo com... Aliás, o desatino, não é? A gente não discutiu ontem aqui, mas o desatino do diretor... Que atacou a Fernanda Montenegro. Como é que chama? A Funarte. Diretora Funarte. Fundação Nacional para a Arte. É o famoso tal, Ken, né? na verdade. É o famoso Ken, né? Um perfeito idiota. Para falar de e Fernanda que, Montenegro. Atacou a Fernanda Montenegro, chamou-a de... Não é o termo certo que eu vou usar agora, que ele usou, mas de desonesta, né? De mau caráter, né? Porque ela participou de uma foto nua para uma revista que atua mais no meio artístico, né? E uma revista mais no meio cultural, enfim, né? Uma foto com livros sendo queimados, enfim, por trás dela. Eu nem vi a foto, na verdade, né? Mas é uma crítica. Qual é o problema? Quer dizer que a Fernanda Montenegro não pode ter essa postura, não pode ter essa posição, né? Você só pode ter a postura e a posição que o governo acha que é correta, né? Ou seja, o país tem que ter uma opinião única, né? Uma atitude única. Ou seja, para com isso, entendeu? Cresça e apareça, né? Não quer colaborar com a arte, com a cultura, pelo menos não prejudica e não vai dizer besteira a respeito da maior atriz, né? É difícil falar esse tipo de coisa, né? Maior atriz, enfim, mas a atriz de maior nome, né? Que nós temos no teatro, no cinema e na TV do Brasil aí nos últimos 40 anos, talvez, né? Mas aqui a cidade vai também conquistando aí os seus patamares, né, o Fábio Tatsubo? E a prefeitura acabou sendo premiada recentemente pelo programa Cidades Sustentáveis, foi isso, né? Isso, o programa Cidades Sustentáveis, ela é preconizada pelas metas da ODS, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que preconiza que até 2030 nós consigamos erradicar a desigualdade social, a erradicação da pobreza, a acessibilidade, e todos esses indicadores, elas estão dentro das nossas plataformas na prefeitura, quanto tanto PDR, o Cidade Aberta. E na semana passada nós recebemos 2 premiações, recebemos uma primeira em 2014 com Cidade Aberta, que era um embrião de um portal de transparência, onde a gente pudesse todas as nossas ações, contratos estarem dispostos para o público. E na semana passada recebemos 2, uma de acessibilidade, que é o Santos Acessível, e a outra das vilas criativas da erradicação da desigualdade social. Isso para a gente é trazer à tona o trabalho que é feito muitas vezes nos bastidores, e principalmente na questão da acessibilidade. O projeto foi o Santos Acessível, que foi premiado. Ela é um combo de ações, inclusive o próprio Diário Oficial, ele é para cego ver. Então, o que é isso? Nós fizemos uma programação, enquanto o Rivaldo, hoje ouvidor, era secretário de comunicação, trabalhamos internamente no desenvolvimento desse jornal que o deficiente visual consegue ler, na verdade, que é o ouvir, entra no aplicativo e ele tem acesso a não só os atos oficiais, como as matérias também. Então, o portal hoje, ele é 99% acessível. Já as vilas criativas, elas são equipamentos, são mini-sescs, com academia, sala de cinema, oficinas de capacitação, qualificação, integrando a comunidade que mais precisa, a comunidade mais carente, aos equipamentos. Então, tem na Vila Nova, nos morros, na Zona Noroeste, Morro da Nova Sintra, e isso foi referência na semana passada, nessa grande premiação, que eram cidades do mundo inteiro, Paris, as cidades da China, e a gente pôde trocar um pouco mais de informação. Foi onde, em São Paulo? Foi em São Paulo. Né? Ela não só tange o desenvolvimento sustentável, mas ela
cria cartas de compromisso com os prefeitos que aderiram ao programa, onde se chama o plano de metas, o que é falado em campanha, ela é monitorada nesses 4 anos e o prefeito ele apresenta o resultado daquilo que foi prometido. Então, tudo isso foi criado nessa gestão? Esses são programas que vieram da ONU, das ODSs, e a cidade, o prefeito fez as adesões para que a gente pudesse não só executar aquilo que foi comprometido, mas poder demonstrar. E o Portal da Transparência, ela traz exatamente isso. Todas essas informações, indicadores, elas ficam disponíveis para a sociedade poder monitorar e cobrar e fiscalizar a administração pública. Perfeito. Foi não, Léo? É uma situação interessante, porque eu, por exemplo, eu recebo regularmente informações da ouvidoria, regularmente o que está acontecendo no meu bairro, que sou do bairro do Campo Grande. E, inclusive, já participei daquela visita que foi feita na entrada da cidade. Fiscalização. E estou sendo convidado agora para ver a ponta da praia. Então, o que eu acho importante, são 2 aspectos que eu acho importante. Primeiro, a realização desses eventos. A segunda é envolvimento da comunidade. Porque quando você coloca a comunidade para discutir, para participar, para conversar, é diferente de você encontrar uma comunidade só questionando, xingando, gritando, desabafando de forma emocional. Nós queremos a comunidade integrada nesse trabalho. Isso é muito importante, porque é necessário mais do que isso, porque quando você envolve a comunidade, melhora a questão social, Sim. Em todos os sentidos. Porque nós temos uma cidade muito elogiada, inclusive, fora daqui, Santos é elogiada, mas temos alguns problemas que a gente precisa resolver em termos comunitários. Sim, é um controle social, né? A participação da sociedade nessas ações para fiscalizar as contas públicas, os contratos, e nós fazemos essa ação que já foi premiada pela CGU, que é o aluno ouvidor. Formamos novos cidadãos e eles passam por essa capacitação, que entendeu como se faz uma compra na administração pública, como se faz uma ocorrência, e eles cobram efetivamente em mediações diretamente com o prefeito. Então, a gurizada, a criançada, frente a frente com o prefeito e secretários, eles fazem as suas cobranças e é legal, porque a gente começa a olhar para frente e ver que a gente vai ter uma sociedade mais atuante. Né? Por falar em cobrança, né, eu sempre sou bastante crítica, e é uma crítica para o bem, né? Lá no início dos anos 2000, quando eu estava ainda na comissão da OAB de pessoas com deficiência, a gente olhava a cidade e não via, assim, uma grande acessibilidade, calçadas rebaixadas, né? Isso obviamente, foi uma construção dos últimos prefeitos, né? E que se aperfeiçoa com esse tipo de atitude, por exemplo, o site acessível, né? Então, a gente tem que fazer um elogio e tem que melhorar cada vez mais, né? Ampliar a rede de transporte, fiscalizar a questão do acesso das pessoas com deficiência nas escolas, que toda vez que tem o início de ano, início do ano letivo, a gente ouve, né, histórias de escolas barrando crianças com deficiência, e isso a gente não pode, de forma alguma, aceitar, né? Agora, com relação à economia criativa, eu acabei de sair de uma reunião com o secretário Rogério Santos, aqui na Unisanta, e a Unisanta vai fazer um evento justamente buscando aí essas alternativas para a capacitação dessas pessoas, né? Então, fiquei bastante surpresa com a quantidade já de vilas criativas, com esse projeto de justamente fazer em polos, em bairros tipicamente carentes, né, da sociedade, e que coloca ali uma possibilidade de profissão, né, das pessoas. Então, o ano que vem, 2020, vai ser o ano da ONU para a economia criativa, então discute-se muito isso, e a gente aqui na Unisanta, a gente vai falar tanto na questão da arquitetura, dos vários cursos. Da minha parte, ficou justamente a questão da economia criativa para os imigrantes e refugiados, né? Como, então, absorver essas pessoas que estão vindo para o Brasil, basicamente sírios, africanos e venezuelanos, como integrá-los na sociedade sem causar um impacto, né? E a solução é justamente essa, economia criativa, para que a cidade absorva, para que todo mundo ganhe, né?
ganhe dinheiro, ganhe cultura e ganhe principalmente respeito. É uma O questão. Fábio vai explicar isso daqui a pouquinho. Nós estamos com o bloco estourado aqui. O Santana tem uma Só vou participação, registrar duas participações aqui. O Marco César Brito, ele reclama que estamos criticando o Bolsonaro e ele pede para indicar alguém em Brasília capaz de comandar o Brasil. Aí ele resume: estamos perdidos. E o Elias Carneiro acompanha a gente, manda um abraço aos amigos da bancada Abraço, aqui. Elias. E ele diz que o seguinte: Uriel, você deveria estar triste por o Brasil não ter nenhum prêmio Nobel de ciência. Também. Esse é o principal fator. Mas acontece que o assunto era futebol no momento. Então, o Uriel se lembrou que o Brasil já teve o rei, né? O Deus Negro, que foi o melhor do mundo, coroado na França. Aliás, a França sempre foi um país muito amigo do Brasil, entendeu? E foi o país que elegeu o Pelé, né, como atleta do século e antes coroou o Pelé, né? Deu ao Pelé a coroa de rei do futebol, né? Que ele ostenta até hoje e até o fim dos tempos será assim. E o assunto era a sequência, né, dos craques que nós tivemos. O Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, Rivaldo, Romário, todos eles foram eleitos melhor do mundo, né, Uriel? E faz tempo que a gente não emplaca ninguém. O Neymar, infelizmente, está dando um azar danado, está se machucando em momentos importantes, né? E não está virando. Respondendo a colocação dele em relação ao prêmio Nobel, eu li no jornal, né, li a notícia, que nós estamos perdendo os nossos cientistas que estão indo embora. Ou seja, não incentivamos a pesquisa como teve o Oswaldo Cruz. A tendência é piorar. Não é? A tendência é piorar. E aí nós não vamos chegar no prêmio Nobel realmente. Aliás, o Bolsonaro disse que, em desacordo com o que dizem cientistas pelo mundo afora, a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? E nem é um patrimônio da humanidade. Eu já ouvi esse tipo de explicação, que a Amazônia realmente produz energia, né, para abastecer aí o país, a América, enfim, né, talvez até outros continentes, mas que não é o oxigênio que se fala e tal, há um erro aí. Então, se for isso, se estiver correto, parabéns ao Bolsonaro, então, por ter pontuado isso. Intervalo, já voltamos. Muito bem, vamos seguir na linha aqui que a gente estava discutindo, debatendo, com a presença do Fábio Tatsubo, né, da Ouvidoria de Santos, para a gente explicar e esmiuçar um pouco mais essa questão da economia criativa, que, ao que tudo indica, né, é um caminho que se deve trilhar mesmo nos próximos tempos, né? Sim, a cidade ela tem uma aptidão artística enorme. Da Unesco é o audiovisual. Da área onde eu atuei por muitos anos, que é a questão de design, de histórias em quadrinhos, a cidade hoje ela conta com o maior evento do país, gratuito, com 40, 60 mil de público. E quando começamos isso, há 10, 20 anos atrás, ela era artistas dispersos. E hoje a gente percebe que tem 4, 5 desenhistas desenhando para Marvel e DC, que injetam na cidade $15 mil por mês cada um. Os desenhistas, caricaturistas transformam seus desenhos em eventos, casamentos, grandes eventos. Nós temos uma grande estúdio de desenho animado, que fez a Era do Gelo. Temos a DPN Santos, que faz as dublagens. Então, assim, a ação, fora os grandes eventos, o Curta Santos e tudo isso, gera uma cadeia de atividades que fomentam o mercado na região, né? Isso, para a cidade, a gente não só recebe, e como a gente produz, mas exportamos também muito material de grandes produções, o que acaba trazendo recursos para o município. E a ideia é inserir mais pessoas nesses mercados, é isso? Sim, as vilas criativas é exatamente isso, elas capacitam, qualificam e elas podem levar seus trabalhos para outras cidades produzindo, para não ser só também uma ação de consumo interno, né? Eu vejo a colocação dele no sentido assim de nós vivemos hoje um problema muito sério, que a tecnologia, que nós não podemos abrir mão, está tirando muito emprego. E quando se fala em vila criativa, é estímulo para que as pessoas trabalhem. E que a gente não se limite às pessoas ficarem vendendo coisinhas na esquina, estimular realmente para que as pessoas possam fazer, estimular o dom e começar a trabalhar qualquer tipo de empreendimento. Porque é a necessidade que a gente tem, e aí entra o aspecto cultural, entra o aspecto social
Eu diria mais uma questão também, já que nós mencionamos a questão cultural. Em São Paulo, um bairro lá de São Paulo, um colégio, os alunos pintaram os muros, pintam as salas de aula, fazendo pinturas, né? Pinturas bonitas. E aqui em Santos nós temos ali no Canal 1, esquina da Carvalho de Mendonça, A escola Ayrton Senna. Colégio Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva. O muro todo é pintado, colocando tanto desenhos como colocando também até poesias. Sim. Então, eu estou perguntando, poderia-se avaliar essa questão aqui na nossa prefeitura, no sentido de estimular em todos os bairros Aí a fomentar criançada, com as diretoras das as escolas. diretoras, o meu neto Marcelinho tem 3 anos e meio. Fui buscá-lo no colégio no sábado, ele tem 3 anos e meio, tem um colégio ecológico, ele os alunos lá fizeram alguns trabalhos bonitinhos e ficaram mostrando, vovó, não é vovô não, mostra para a vovó. Vovó, olha aqui, vovó. E os menininhos, quer dizer, é um estímulo essa criatividade. Então, e um país sem cultura é um país sem alma. Sem né? alma. É importante dizer isso. Mas você falou uma frase que me preocupa muito, né? É uma frase que eu acho que ela é colocada de forma bastante injusta. A tecnologia tira emprego. Não, a sociedade muda, os empregos mudam, né? A indústria 4.0, ela é um caminho sem volta, ou seja, a robotização de várias fases da construção, enfim, de fabricação de bens duráveis, é um caminho sem volta. Mas se a gente for pensar assim, puxa, o que vai ser do limpador de chaminé? Não tem mais chaminé, não tem mais limpador, mas ele vai ter que aprender a fazer outras coisas. Da mesma forma, com a chegada... É o problema, né? Sim, mas a tecnologia, ela está aí para facilitar a nossa vida, sim, e vai modificar. É por isso que talvez esses polos são tão importantes. É isso que né? eu ia falar, viu, Patrícia? Da questão da tecnologia, né? Porque esse polo da Vila Criativa não é só de trabalhos manuais, e sim tecnológicos, tem robôs, tem a parte de robótica para as crianças estudarem. Então, é uma forma de assim, startups, de incubadoras. startups, exatamente. Então, assim, eu fiquei bastante impressionada que eu vi hoje, né? E quando a gente tem que criticar, a gente critica, quando a gente tem que elogiar, também, né? Eu quero mais é que dê certo. Mas é importante dizer isso, né? A tecnologia é um caminho sem volta, mas tem que preparar a sociedade para a tecnologia. Esse é o drama. Né? Pois é, mas é um Então, detalhe. assim, uma das formas é justamente essa, você capacitar esses jovens na robotização. Mas, normalmente a robotização, ela de imediato, ela já Sim, limpa. mas isso já na história da expulsa humanidade, ali. É né? um momento de transição, na verdade, né? Mas eu só queria aproveitar uma carona na fala da Patrícia aqui e destacar a importância desse projeto, o conceito em si das vilas criativas, que muita gente ainda subestima a importância que elas têm. Né? Parece que é apenas mais uma pequena oficina cultural. É uma feira de artesanato. Que vai dar uma oportunidade da criança, ali, do jovem, ocupar o seu tempo, em vez de estar na rua fazendo coisa ruim. Mas é muito mais do que isso. É uma ferramenta muito importante que o poder público oferece, que acho que essa é uma das funções do poder público, é de apresentar uma nova perspectiva, uma nova mentalidade para essas crianças, no sentido de desenvolver a criatividade, também aliando a realização de atividades físicas, atividades culturais, despertar talento, atividades ligadas à tecnologia. Quer dizer, uma nova maneira que os jovens têm para encarar o mundo, né? De não apenas receber passivamente a busca de uma solução para problemas concretos, mas indicar o caminho de como essa criança pode, por si só, esse jovem por si só, buscar soluções para problemas, inclusive o empreendedorismo, a geração de emprego, renda. Mais do que isso, a maneira como a criança e o jovem vê o mundo, né? Em vez de ser uma visão muito estreita, amplia o horizonte e a partir daí a gente forma um cidadão, vamos dizer assim, 4.0, né? Mais disposto a enfrentar os novos desafios do mundo, a enfrentar essas mudanças tecnológicas que são muito rápidas e muito radicais. Mas eu diria, em relação... Primeiro, Patrícia, eu não sou contra a tecnologia, não disse isso. Eu quis dizer que a tecnologia é inevitável e ela vai realmente tirar empregos. Mas o que eu fico preocupado, e aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, quando você pega China, Coreia do Norte, Vietnã, Cuba e até um pouco da Venezuela, que a Venezuela é socialista, a gente percebe
que há uma tentativa de distribuir melhor um pouco a renda. É melhor ver uma situação dessa e que se a tecnologia for utilizada, porque antigamente você procurava trabalhar naquilo que você tinha um dom. O pintor, o mecânico, dom. A pessoa gostava de fazer aquilo. Hoje ele vai ver onde tem um mercado de trabalho que possa ter a vaga. Então o que a gente precisa de analisar, com frieza e sem ideologia no caso, estou colocando a coisa de forma muito tranquila, quando você vê uma pessoa que tem 400 bilhões, a sua riqueza é 400 bilhões de dólares. Gente, ao lado dele, por certo, no bairro onde ele mora lá nos Estados Unidos, que é o maior rico do mundo, deve ter assaltantes, deve ter criminosos. O que ele faz em relação a isso? Ele está pensando nele ou está pensando em... Ele vai criar uma fundação, né? Porque obrigatoriamente... Não é? Então, eu estou dizendo que é preciso analisar, e aí nós temos que ver os cientistas, os especialistas, para discutirem de que forma, não é distribuir dinheiro, não. Não estou falando assistencialismo, não. Estou dizendo estímulo para que as pessoas adotem, façam as coisas daquilo que têm capacidade de fazer. E a criatividade aqui, como está sendo programada, eu acho importante, porque estimula as pessoas a não apenas, como eu falei, ir lá pegar o sanduichinho para vender na esquina. Não, é fabricar, fazer o sanduíche. E de acordo com o seu talento, a Maria da né? Paz, né? A Maria da Paz da novela das 10, das 9. É estimular as pessoas a terem criatividade e agirem, né, para poder sobreviver com decência, com dignidade e viver na questão social. Gostaria só de fazer um comentário da tecnologia. O TI hoje é um grande campo, né? E na questão da economia criativa, a TI vai ter o desenvolvimento de games. Nós temos desenvolvedores de games que ganharam na ONU, que era um aplicativo para ajudar crianças com câncer. A tecnologia no TI, para a gente, na ouvidoria, é uma forma de entendimento. Nós hoje temos uma economicidade e conseguimos monitorar as contas de água o tempo inteiro e conseguimos identificar o vazamento em tempo real e conseguimos, em torno de 6 meses, 600, 700 mil de economia, ou seja, que ia ser jogado fora. A tecnologia, na verdade, ela te abre outras oportunidades de trabalho. Falta, na verdade, hoje, começarmos a nos apropriar, preparar essa nova juventude para essa nova forma de se trabalhar. A gente está nessa transformação, que o jornal também está acabando. Sim. Só que na contrapartida nós temos as redes sociais, os portais. Então, você começa a ocupar. É claro que você precisa passar pela curva do conhecimento, que é o aprendizado para essas novas mídias e a gente poder atuar. E é bem interessante. E a questão que envolve aí os imigrantes e refugiados, queria que você falasse um pouquinho disso, inclusive com a participação aqui da universidade, né, Patrícia? Onde é que eles entram nessa questão toda? Com o que eles podem colaborar aqui com o bom andamento da economia criativa da cidade? E esse casamento aí, né, se promete ser bom. Então, a academia, que no caso a Unisanta, ela tem uma possibilidade, né, uma capacidade absurda de conhecimento, né? A gente tem várias áreas, né, aqui, vários cursos, e que, por óbvio, né, a academia, o papel da academia não é só intramuros, é colocar para a cidade benefícios, né? Então, esse evento que a gente vai fazer, que é o Hackathon, né, que vai ter a participação da Prefeitura de Santos, ele busca justamente isso. Qual é a solução? Se a gente começar a receber hoje Santos não recebe muitos refugiados, é mais trânsito, é uma cidade de trânsito. Mas se a gente começar a receber essas pessoas, o que fazer com elas, né? E aí a gente vai nessa questão do Refugee Economies, que é colocar o refugiado, o imigrante, como, sim, uma forma de trazer economia para a sociedade, no caso, sociedade regional, né? Não vou nem falar de Santos, mas da região da Baixada Santista, né? Através dos seus talentos, através da sua cultura. Então, o que você veio, por exemplo, da Venezuela? O que você trouxe de educação, de cultura, de expertise? Porque a gente tem várias pessoas vindo para cá, para a região, para o estado de São Paulo, prontas já para o mercado de trabalho. E o que a gente está fazendo com elas, né? Então, essa questão da economia solidária e criativa, né, ela vem justamente para somar e para integrar, porque o grande desafio hoje
no mundo dos refugiados e da imigração em geral é a integração, ou seja, o que fazer com essa pessoa que já está no solo, né, nacional, o que fazer com ela. A Alemanha fez isso muito bem, né, integrando essas pessoas na sociedade e abrindo um mercado de trabalho que, por exemplo, o alemão não faz tal tipo de trabalho porque não tem expertise ou não quer. Então, a Alemanha fez isso de uma forma bastante efetiva, aumentando o seu PIB em quase 4% de 2015 para 2016. Então, comprovou-se que recebendo 1 milhão de pessoas refugiadas, mesmo assim teve aumento no PIB. E a Inglaterra, na Universidade de Oxford, também comprova em números que refugiados sendo integrados adequadamente, a gente consegue sim uma melhora no país, assim como houve na Grécia hoje. A realidade grega ela é completamente diferente porque as pessoas lá estão consumindo, estão trabalhando e estão contribuindo para a economia da Grécia. Só o Trump que não quer saber dos refugiados, né? E de imigrantes que cheguem aos Estados Unidos, né? Estamos fechando aqui o ponto de vista. Quer completar, Yuri? Uma pequena observação. Que hoje, na Zona Noroeste, vai ter uma assembleia de pessoa que lida com a busca de habitações. Hoje, na Zona Noroeste. Não me lembro em que lugar, mas 19 horas tem uma assembleia. E na segunda-feira, às 14 horas, vai ter um debate, um fórum a respeito da habitação. E nós estamos... No Jornal Tribuna, né? Nós criamos o Fórum Cresce Baixada. São sindicatos que atuavam na área da Cosipa, da Uzi Minas, que fechou a fabricação de aço. E nós estamos propondo que seja retomada a produção para criar moradias, que nós temos só na região, nos 9 municípios, 150 moradias a menos. Então, nós estamos estimulando, vamos debater, vamos levar essa proposta na segunda-feira, no sentido de fazer com que o governo do Estado, os deputados, os vereadores, os executivos, avaliem a possibilidade de discutir com os Minas a implementação, porque nós teremos emprego, ganho para o empresário, ganho para a parte política, área social, um detalhe importante. Muito bem, obrigado, Auriel, pela participação mais uma vez. Fábio Tatsubo, obrigado também. Obrigado. Saudações ao pessoal lá da Ouvidoria de Santos, ele que é o chefe do Departamento de Transparência. E agradecimento especial sempre aqui a Patrícia Gores, mais uma vez colaborando com a gente. Santana está diariamente conosco. De segunda a sexta a gente está aqui ao vivo na Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Reprise do Ponto de Vista, 8 da noite. Tchau, gente. Obrigado.